merece efetivamente uma reflexão idêntica à que tenho feito noutras circunstâncias, e que é de que, na aplicação do princípio da legalidade, isto é, a obrigação que o Ministério Público tem de investigar crimes, todos os crimes, e de os perseguir, ter que haver uma ponderação social. Isto é, se em determinado momento não é absolutamente indispensável, sob o ponto de vista da tática de investigação, sair a público com alguma coisa que perturba gravemente o ambiente político, o Ministério Público deve só estar nessa iniciativa, dizer, não, vamos aguardar que passem estes acontecimentos e as iniciativas que estávamos a pensar realizar serão realizadas depois. Isto pode efetivamente ser inadiável, mas se é inadiável, então torna-se indispensável que o Ministério Público explique ao país porque é que foi inadiável naquela altura, em termos tais que nós possamos ficar tranquilos, em termos de não termos o hábito do Ministério Público ter atuações que perturbam gravemente a vida social. Isso significa que gostaria de ouvir uma explicação da própria Procuradora-Geral? Inevitavelmente, porque isto já é, desculpa a expressão, revisão da matéria dada. Já não é a primeira vez que assistimos a este tipo de situações, e esta teve uma espetacularidade e consequências que não podem deixar de ter uma explicação cabal ao país. E essa explicação tem que ser dada, obviamente, pela Procuradora-Geral da República, e convém também que seja dada pelo Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Isto é, não basta, como foi dito recentemente pelo Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, que quando uma operação está pronta para ser feita, faz-se. Não. A Polícia Judiciária tem que ter exatamente a mesma ponderação que tem no Ministério Público e só pode realizar uma operação, independentemente de estarem preparados para a realizar, se com isso não vão perturbar gravemente o ambiente social com uma operação que podia ser feita numa outra altura. Mas olhando àquilo que os advogados disseram à saída de tribunal, tem de haver fundamentos para a prisão preventiva e, neste caso, não há. A questão é que houve 2 pedidos para a libertação imediata que foram recusados. Como é que se explica tantos dias detidos para interrogatório para depois serem libertados apenas com o termo de identidade e residência? Isso merece-me 2 observações. Ou 3 observações. A primeira, este período é óbvio e claramente excessivo. É insuportavelmente excessivo. Primeiro ponto. Para se perceber o que é que se passou, vai ter que se ler a decisão do Sr. Juiz de Instrução. Para perceber se, apesar desta insuportabilidade, houve aqui assim todo um percurso em que foi necessário este tempo para chegar aqui. A terceira questão tem que ver com um hábito que está instalado e que foi caucionado por mais do que uma vez pelo Tribunal Constitucional, de não se partir a validação de uma detenção com a prisão preventiva. Se o Ministério Público fizer o seu trabalho como deve ser, e normalmente não o faz, o que teria que haver no momento em que se promove uma detenção era a narrativa muito clara de quais são os factos e com a espécie de provas ou indícios de prova que há desses factos. Não é dizer volumes tais a tais, apensos tais a tais, não. Quais são em concreto. Isto para quê? Para que depois, em face dos riscos, também em concreto, que haja para o processo de fuga, de continuação da atividade criminosa, de perturbação do inquérito, o juiz de instrução, logo após a detenção, ser confrontado com a situação em que possa dizer, com estes fundamentos que estão aqui indiciados e com estes riscos em concreto que existem, fez sentido que esta detenção tivesse sido feita. Está validada. Rapidamente e não em 21 dias. Validada. E se não tem os elementos depois de validar as detenções. Portanto, já temos uma detenção validamente, ou melhor, validada pelo Poder Judicial. Porque o que se faz agora não é isso, vale a pena que se perceba. O que se faz agora é, apresenta-se o detido ao juiz e ele diz como é que se chama, quem são os pais e onde mora. E, portanto, o que é que se fica a saber? É que o juiz ficou a saber que aquela pessoa que está detida é aquela que estava no mandado de detenção. Não pode ser. Mas isso quer dizer que prende-se para investigar e não se investiga para prender? Também, neste caso, a serem exatos os fundamentos do despacho do Sr. Juiz de Instrução de que não há o menor indício da prática de qualquer crime, temos que concluir, podemos vir a ser desmentidos pelos factos, mas podemos concluir que efetivamente se prendeu, uma vez mais, se prendeu para investigar. E isso é absolutamente intolerável. Agora, nesta questão do Juiz de Instrução,
vai ainda ser necessário perceber porque é que foi necessário todo este tempo para o juiz se convencer de que não havia o menor indício. E vamos ter que perceber também, se não houve no curso desses dias toda uma continuada e útil produção de prova por parte da defesa, que tudo aquilo que nos era apresentado e que parecia que era um horror sob o ponto de vista criminal, afinal, valia tanto que determinou que o juiz dissesse aqui não há nada. A estratégia da defesa, agora já nesta... Acho que foi hoje mesmo que foi revelado, que de forma autónoma decidiu entregar passaportes. Isto pode também ter tido alguma influência em relação ao perigo de fuga para uma decisão preventiva? Não parece. Em face do que é este despacho, esse gesto, passa a expressão simbólico, mas cheio de significado, da entrega do passaporte, dizendo não há aqui o menor receio de que nós queiramos pôr-nos em fuga, em face deste despacho, serviu para pouco, porque efetivamente o que esteve em causa foi não haver qualquer indício de crime que justificasse a aplicação de qualquer medida de coação, mas que justificasse sequer que este processo esteja em aberto. Mas olhando ou tenha sido aberto. Ao Ministério Público, ainda é possível o Ministério Público salvar a face, ou seja, recorrer? Acredita que isso pode acontecer? Não faço a menor ideia. Que vai recorrer, já o terá anunciado, segundo ouvi dizer. Que isso possa reverter a situação, não faço a menor ideia. Para isso eu teria que ter um conhecimento ajustado dos indícios de prova apresentados pelo Ministério Público, dos factos enumerados pelo Ministério Público, e nessa altura poder ter a ideia de se efetivamente este despacho é um despacho justo em face daquilo que foi apresentado ao juiz de instrução, ou se efetivamente o juiz de instrução decidiu mal. Sabe, é que havia um hábito por parte do Departamento Central de Investigação e Ação Penal do DCIAP de ter as suas promoções carimbadas pelo juiz de instrução. Isso acabou. Percebeu-se que isso acabou. E, portanto, vale a pena que passe a haver maior cuidado nas promoções, na indicação dos indícios de prova e nas medidas que se promovem para não haver estas situações. Que venha a haver ou não a revogação deste despacho daqui a 2 ou 3 meses pelo Tribunal da Relação de Lisboa, a impressão que está patente perante a comunidade, perante a sociedade, é o Ministério Público, mais uma vez, não tinha nada e prendeu. Isto não pode continuar e a Procuradora-Geral da República tem que tirar consequências disso. Tem que, sobretudo, refletir por que razão não tem mão nesta estrutura. E não tem mão nesta estrutura em termos tais que estão a ser repetidamente realizados atos desta natureza e que, no fim do dia, representam praticamente nada. Não vai ser possível que a Procuradora-Geral da República, em face disto, não dê uma explicação ao país. E vale a pena, exatamente porque todos nós temos que dar a cara quando somos responsáveis, que isso não aconteça num comunicado da Procuradora-Geral da República. Vale a pena que, com a bandeira atrás, a Procuradora-Geral da República dê a cara e dê uma explicação ao país sobre o que efetivamente se passou para que não possamos continuar nesta situação. E vale a pena ter em conta que isto é permitido pela nossa lei. O Código de Processo Penal prevê expressamente que o Ministério Público possa dar esclarecimentos públicos neste tipo de situações, sobretudo quando há uma situação de alarme social como é este. Imagina-se o que é terem estado pessoas 3 semanas detidas com gravíssimas acusações de corrupção, fraude fiscal, branqueamento de capitais e depois, no fim do dia, o juiz de instrução diz não, aqui não há nada. Isso é uma coisa verdadeiramente espantosa que vai exigir alguma explicação e alguma explicação que tranquilize a sociedade. E esta decisão pode abrir espaço para uma queixa por parte de algum dos arguidos em relação a esta decisão e estes dias todos que ficaram detidos? A defesa, por exemplo, o Paulo Saia Cunha diz que ainda vai refletir e que tomará uma decisão. Fundamento pode haver, porque efetivamente é um longo período de injustificada detenção e, portanto, pode haver uma queixa que terá que, em primeiro lugar, ser resolvida pelos tribunais portugueses
e só se não for satisfeita pelos tribunais portugueses é que poderá determinar o recurso para uma instância internacional, na circunstância, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Neste momento, as defesas também dizem que, apesar de tudo, não é uma derrota para a Justiça e que o sistema funcionou quando devia ter funcionado. Faz esta mesma leitura? Ou não era necessário não é uma chegar... derrota para a Justiça, porque o Ministério Público não é a Justiça. O Ministério Público é apenas um auxiliar da Justiça. Primeiro ponto. Segundo ponto, a Justiça, em termos de solução definitiva, funcionou. A Justiça não funcionou com esta detenção durante 3 semanas, sem uma validação judicial, que é, em face das garantias que são dadas pela Constituição da República, dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos portugueses, é absolutamente intolerável. Nisto tem fortes responsabilidades o Tribunal Constitucional, que caucionou várias vezes que não se tornava necessário validar judicialmente a detenção no prazo de 48 horas. Como se não fosse possível validar a detenção nas 48 horas e depois, cumprindo a lei, dizer: mas eu ainda não estou em condições de saber quais são as medidas de coação que devem ser aqui aplicadas e, portanto, para já aplico a prisão preventiva e depois verei se depois a mantenho ou se a revogo. Mas então tínhamos 2 decisões que respeitavam integralmente a Constituição da República: validação da detenção em 48 horas e prisão preventiva decretada por um juiz em face de uma situação cautelar para saber se deveria prosseguir assim no processo ou não. Uma última questão. Quando diz que a PGR não tem mão, significa que não há uma estrutura clara de hierarquia? Não há. Efetivamente não há, e isso foi agravado pela alteração do Estatuto do Ministério Público em 2019, que tem sido interpretada por muitos agentes do Ministério Público como destruindo em absoluto a obrigatoriedade de obedecerem a ordens dos seus superiores. E, efetivamente, isso foi objeto de um parecer do Conselho Consultivo da Procuradora-Geral da República, que foi homologado pela Sra. Procuradora-Geral e, portanto, é obrigatório para todos os magistrados do Ministério Público. Acontece é que, no concreto, efetivamente isso não se está a passar e, portanto, há todo um conjunto de situações que não estão a beneficiar da hierarquia. E por isso fica mesmo aqui esta reflexão sobre a necessidade de explicações da própria Procuradora. Magalhães e Silva, muito obrigado por ter estado connosco.